Corra, Forrest! Corra! Quem já assistiu ao filme Forrest Gump sabe o quanto essa frase é icônica. Considerado um dos melhores filmes de todos os tempos, o longa conta a história de um homem, digamos assim, um tanto especial. Mas se eu te disser que existe um Forrest Gump na vida real, você acreditaria? Eu sou Ivan Lima e é sempre um prazer trazer conhecimento para vocês. A história contada no filme é realmente fascinante, tanto que rendeu 6 Oscars, incluindo indicações de melhor filme, melhor diretor e melhor ator. É um filme extraordinário que emociona quem assiste e nos faz ter um pouco de empatia por um estranho que tem lutas, digamos assim, estranhas para a maioria das pessoas. Resumindo, o filme consegue prender o espectador. E não importa se você gosta de dramas, comédia ou de ficção científica, todo mundo se apaixona pelo personagem Forrest Gump. Na história, Forrest Gump é uma criança que foi criada por uma mãe solteira nos anos 50, no Alabama. Embora ele tenha um QI abaixo de 75, a visão que ele tem do mundo é realmente surpreendente. Um dia, quando fugia de colegas que praticavam bullying, ele descobre um dom: sua habilidade de correr. Um talento que lhe rendeu uma bolsa de futebol da Universidade do Alabama. Depois de se formar na faculdade, Gump se junta ao exército. Enquanto sua história é contada, Gump, curiosamente, se encontra com grandes personalidades, como o presidente Kennedy, John Lennon, Elvis Presley, dando ao público uma oportunidade de interpretar momentos históricos de outra maneira. Tom Hanks teve uma atuação incrível e, mais uma vez, conquistou o amor dos seus fãs. Mas você sabia que algumas cenas foram inspiradas em pessoas reais? Por exemplo, você se lembra da cena em que o personagem recebe o prêmio da Medalha Presidencial de Honra? Então, e quando ele mostra seu traseiro para mostrar uma marca de bala? Forrest Gump é vagamente baseado na vida de Sam Lee Davis, que serviu no exército americano durante a Guerra do Vietnã. Na verdade, a cena em que Gump é mostrado recebendo a medalha de honra do presidente dos Estados Unidos foi criada em cima de uma imagem real de Sammy recebendo a medalha. Só que o que eles fizeram foi sobrepor o rosto de Tom Hanks no rosto de Sammy. Mas quem é esse homem? E no que sua história influenciou a do filme? Sammy nasceu no dia 1º de novembro de 1946, oriundo de uma família com tradição militar. O avô de Sammy serviu à Guerra de 1898 entre a Espanha e os Estados Unidos. Seu pai, Robert Davis, esteve na Segunda Guerra Mundial e seus irmãos serviram na Guerra da Coreia e do Vietnã. E com uma história como essa, é certo que Sammy também tenha escolhido seguir a carreira de militar. Pouco antes de se formar na escola, em 1965, Sammy se alistou no Exército dos Estados Unidos. Em 1967, após a conclusão do seu treinamento, Sammy foi enviado para a Guerra do Vietnã. No dia 18 de novembro daquele ano, Sammy e outros 41 companheiros de sua unidade foram enviados para uma área com a missão de construir uma base de suporte para os soldados da infantaria. Pouco depois da meia-noite, cerca de 1.500 soldados vietnamitas fizeram um ataque surpresa na base, onde Sammy estava. O ataque começou com morteiros pesados. Depois, os soldados vietnamitas tentaram invadir a base, mas foram impedidos por causa de um rio que separava os dois exércitos. Percebendo que os inimigos se aproximavam cada vez mais, Sammy pegou uma metralhadora Obus, uma arma com munições de 105 milímetros, muito poderosa, para dar cobertura para seus companheiros. Só que, nesse momento, houve uma grande explosão e Sammy foi arremessado para longe, caindo em uma trincheira. Nesse momento, segundo a história contada por Sammy, ele não acreditava que conseguiria sair vivo dessa. Os soldados inimigos eram muitos
E convencido de que estava em desvantagem numérica, ele decidiu disparar mais uma vez a metralhadora antes de ser invadido. Ainda zonzo por causa da explosão, ele lutou para ficar de pé, colocou um projétil na arma e atirou praticamente a queima-roupa contra os vietnamitas. Depois, mais uma vez, um tiro de morteiro inimigo explodiu nas proximidades, derrubando Semi no chão. Mas ele, determinado a ajudar seus amigos e seu país, se levantou e continuou atirando com a obus. Depois que a munição acabou, ele ainda jogou algumas granadas para tentar segurar por mais um tempo os inimigos. Nesse momento, Semi escutou alguns gritos do outro lado do rio. Eram soldados aliados que tinham ficado isolados. E Semi, pensando que tinha de fazer de tudo para tentar salvá-los, resolveu ir até lá. O problema era como ele iria atravessar o rio. Semi desconsiderou os ferimentos e sua incapacidade de nadar. Pensou, até que ele teve uma ideia de usar um colchão de ar para conseguir atravessar o rio. No silêncio da noite e da floresta vietnamita, Semi atravessou o rio vagarosamente, para que ninguém o percebesse. Quando ele chegou ao outro lado, havia 3 homens feridos. Semi, então, fez alguns disparos no meio da floresta para evitar que os inimigos avançassem. Enquanto o soldado mais ferido recebia ajuda para atravessar o rio, Semi dava cobertura para os outros 2 feridos. Até que eles, finalmente, conseguiram resgatar todos os soldados e retornaram para a base. Embora estivesse com feridas por todo o corpo, Semi se recusou a receber atendimento médico. Na verdade, ele voltou para a obus, de onde estava atirando, e continuou a lutar contra os vietnamitas. Pouco tempo antes de amanhecer, Semi foi mais uma vez gravemente ferido. Dessa vez, ele foi atingido nas costas e na bunda. Enquanto estava no hospital, Semi soube que seria mandado para casa. Revoltado, ele solicitou ao general a permissão para ficar com sua unidade. A permissão até foi concedida, mas os ferimentos tinham sido tão graves que Semi foi nomeado cozinheiro. No dia 19 de novembro de 1968, exatamente 1 ano e 1 dia após o tiroteio, onde Semi quase perdeu a vida, ele recebeu a medalha de honra do presidente Lyndon Johnson. Essa é a história que inspirou uma parte do filme Forrest Gump. Mas vem cá, você conseguiu identificar as semelhanças nas histórias? No ano passado, para comemorar os 25 anos do filme, houve uma festa no icônico parque National Mall, onde o filme foi exibido. Nessa festa, Sammy Lee Davis comentou quantas vezes a vida do personagem coincide com a sua. Ele disse que as coincidências são tantas que, atualmente, quando ele faz apresentações nas escolas contando a sua história, ele costuma mostrar partes do filme para ilustrar para as crianças. Como eu disse anteriormente, a cena em que Forrest Gump recebe uma medalha de honra do presidente dos Estados Unidos foi retirada do vídeo da cerimônia em que Sammy Lee Davis recebeu a mesma condecoração. Mas a inspiração não fica apenas na medalha. Sammy diz que foi ferido mais de 30 vezes nas costas e nas nádegas, enquanto lutava na guerra. No filme, Forrest Gump não é atingido inúmeras vezes, mas ele leva um tiro na bunda. Outra coincidência é sobre um momento muito engraçado do filme, quando o personagem mostra a cicatriz da sua bunda para o presidente dos Estados Unidos. Todos ficam perplexos com a coragem de Forrest. Mas será que isso realmente aconteceu na vida real? Felizmente não. Mas Sammy contou que houve algumas piadas em seu encontro com o presidente. Uma curiosidade legal é que não foi apenas a história de Sammy que inspirou a história dessa grande obra. Na verdade, foi uma junção de várias características de pessoas diferentes. Para quem não sabe, o longa é uma adaptação ao cinema do romance do escritor Winston Groom,
que primeiro criou uma história de um azarão que presenciou momentos históricos nos Estados Unidos e depois começou a construir parte do personagem com jeitos dos seus amigos de infância, principalmente no modo de falar e nos sonhos. Um desses amigos se chama Jimbo Meador. Na verdade, Jimbo sonhava em um dia se tornar um criador de camarões, e seu jeito de falar era exatamente como o de Forrest Gump. E você? Conhecia a história das inspirações de um dos personagens mais queridos do cinema? Caso você nunca tenha assistido ao filme, fica aqui a minha indicação. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau!